sempre amigo, sim, se Deus quiser. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Que essa frase caia no seu coração nessa madrugada especial. Sabe quando o barco está agitado e a gente diz: Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim? Quantas e quantas vezes talvez você já tenha repetido essa frase? Aquela sensação de que é turbulência demais e que você não aguenta, que você já não tem mais forças. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento me acompanhando, pelo Brasil todo. E você que há tanto tempo está dizendo, Dalcides, eu acho que eu fui esquecido, esquecida por Deus. Ouça essa canção. Essa canção é muito inspirada. A ordem é chegar do outro lado do mar. Vai, meu filho. E a ordem de Jesus é para acalmar o mar. Essa música tem tudo a ver com o ano de 2020, hein? Quantas batalhas, quantas lutas. Eu não me recordo de ter tido um ano na vida onde tanta gente sofresse junto ao mesmo tempo. Eu acho que já tive anos mais desafiadores e difíceis que esse, mas na minha vida particular, eu olhava para o mundo e dava a impressão que as coisas estavam relativamente sob controle. Mas nesse ano, a sensação que eu tenho é assim, todo mundo sofrendo junto e de forma muito semelhante e talvez pelas mesmas coisas. Alguns mais atingidos, outros menos atingidos, mas eu não conheci ninguém que nesse ano passou ileso, como se estivesse protegido numa redoma. Foi um ano de muito desafio, muito desafio. Foi um ano de muita luta. E você, quem sabe, chega ao final desse ano, no dia de hoje, cansado, né? Sem forças. É por isso que eu quero que esse programa seja esse oásis no deserto. Que esse programa seja a oportunidade de você aquietar o coração, sabe? Sentir a paz que há muito tempo você está precisando. Você não está sozinho. A frase que eu quero dizer hoje para você: você não está sozinho, você não está sozinha. Eu quero começar escolhendo aqui um envelope, me veio muito ao coração enquanto eu falava. Envelope número 1. Aqui dentro tem uma mensagem. No momento certo nós vamos abrir esse envelope aqui. Eu vou deixar aqui aos pés dessa imagem de Nossa Senhora. E Nossa Senhora sabe o momento certo. E nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Daí.
Não abandone o barco. Não abandone o barco, tá claro a mensagem de hoje? Ó, são 5 minutos de um novo dia, já tô vendo que, nossa, tá ficando cada vez mais Bom dia, Dalci. pesado o negócio, não é isso? Deixa eu deixar aqui. Eita! Tá pesado. Cada dia mais estamos recebendo mais doações, graças a Deus, Alcides. Ó, gente, eu quero agradecer, porque eu pedi um presente de Natal. Eu não quero nada para mim, nada, não tenho direito a 1 centavo dessa contribuição. Mas eu preciso da sua ajuda para manter esse programa. Esse programa vive e consegue se manter ao longo desses 4 anos, porque você que está aí, ó, com o nome aí dentro, está falando assim, Dalcides, eu posso ajudar. Você pode ajudar? Pode ser com R$1 por dia, ajude. Se você não pode ajudar, não ajude, filho, não ajude. Ah, Dalcides, R$1 por dia vai me fazer falta. Não ajuda, não. Cuida primeiro das suas coisas. A graça de Deus vai ser derramada com abundância sobre você. Depois que as coisas se acertarem, aí você pega e liga para cá e fala assim, ó, eu quero participar agora, tá bom? 0 operadora 11 4200 8080. Temos os nomes. Vamos fazer o primeiro sorteio? Vamos fazer o primeiro sorteio da primeira agenda. Lembrando que durante o programa nós vamos sortear mais 2 agendas e amanhã mais 3 e assim por diante, para todos que realizarem a sua doação para o projeto Juntos pela Vida. E aí, diariamente, eu venho aqui e deixo mais nomes nessa urna, por isso que ela está lotada. Você pode escolher aí o nome e eu já vou escrever aqui, ó. Você já deixa a dedicatória especial. Vamos lá. Peguei bem do fundo. Eita. Mercedes Anata Magri. Mercedes, com as bênçãos e as graças dos céus. Um abraço de feliz 2021. Na oração, sempre, Dalcides. Pronto. Ó, se você, assim como a Mercedes, né, nos ajudou, então essa primeira agenda, o Mercedes, é para você, viu, com todo o carinho do meu coração. E que nessa agenda você encontre a cada dia um pensamento bíblico, você vai encontrar, tem também uma reflexão. Tem um espaço aqui, ó, para você ir colocando aquilo que é o seu propósito, por exemplo, nesse dia que você está vivendo. Eu abri aqui por acaso, né? Dia 21 de abril. 21 de abril. Está aqui. O Evangelho é de João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Pronto. A cada dia você vai ter um pensamento bíblico e o que esse pensamento bíblico tem a ver com a sua vida. Aí você escreve aqui ao lado. É um diário bíblico, na verdade, né? Então, esse primeiro aqui já está... Cadê o nome? Tá aí? Isso mesmo, aqui o nome. Deixa eu ver. É a Mercedes Zanata Magri. Ô, Mercedes, já vou separar aqui já e já vai chegar na sua casa nos próximos dias. Isso mesmo. E lembrando, Dalcides, para todos que querem tentar, né, ganhar a agenda aqui na nossa urna, é só você realizar a sua doação. Ainda dá tempo de você realizar a sua doação através do boleto de dezembro, que vence agora dia 20. Ainda dá tempo de você contribuir aqui para o nosso projeto. E até mesmo, Dalcides, se você quiser, se eles quiserem se tornar padrinhos e madrinhas da nossa obra, também vai vir o nome aqui na urna, além de ter um nome mais especial ainda, né, que é padrinho e benfeitor do projeto Juntos pela Vida. É só você realizar a sua doação através do boleto extra de Natal, que chegou aí na sua casa também. E se você recebeu o certificado especial também, né, Dalcides? Exatamente, tá até aqui, ó, deixa eu mostrar. Todos aqueles que foram fiéis ao longo desse ano de 2020, Isso, exatamente. no meio de tanta turbulência, de tanta dificuldade, recebeu esse certificado aqui, ó. Se você contribuiu todos os meses, você recebeu esse certificado. Se você recebeu, quer tirar uma foto, tira uma foto de você segurando o seu certificado e manda aqui pra gente, tá? Estamos recebendo Tem gente que mandou. fotos, Aí, mostra aí, Natanzinho. A Maria das Dores, por exemplo. Ai, que graça, meu Deus do céu. Maria das Dores. Rivaldo mandou. Quem mais? A Maria Cleide mandou. A Olívia mandou, que a gente já mostrou aqui.
A Terezinha mostrou. Eita, que coisa. Olha A que Maria lindo Luciene, terço. ela não mandou a foto dela, mas ela mandou ali, ó. Tem o terço da aliança que ela já tem e o certificado de benfeitora fiel. Então, se você quer mandar para a gente, faça como esses nossos benfeitores e benfeitoras estão fazendo. pelavida.redevida.com.br, esse é o endereço para você mandar a sua foto e dizer assim, olha, eu sou o benfeitor fiel, tá aqui a minha foto, a gente quer colocar na televisão, tá bom? Temos o que hoje? Ontem eu fiz uma brincadeira aqui. Isso, dos eu botei duas imagens, Isso. certo? Uma lado a lado, assim, as duas imagens lado a lado, né? E tem algumas diferenças. Eu ontem vi que a vela, uma está acesa, a outra está apagada. Isso. Qual que é a segunda diferença? A imagem lá no fundo, isso, que está borrada, e a outra imagem de Nossa Senhora. E aonde? Natanzinho, que dificuldade, meu filho. Acho que ninguém difícil, acertou. Imagina. Meu Deus do céu. Bom, vamos ver. Não, teve gente que acertou sim. Diz que muita gente escreveu, estava bravo porque estava difícil. Vamos fazer já o sorteio. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui, ó. Isso. Vai ganhar a capelinha e o livrinho da Turma da A Mão. Laura Pastora Costa Santos. Laura, meus parabéns, meu anjo. Laura Pastora, que bom que você entrou no nosso site, participou, enviou a sua mensagem. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar e colocar aqui ao lado, ó. Se a Laura tiver criança na casa, vai ser legal, né? Porque tem esse livro aí da Turma da Mônica, Brincando com as Cores. Você pode dar de presente para uma criança no Natal também. Então, nos próximos dias está chegando na sua casa, tá bom? Que mais? Isso mesmo, Dalcides. Vou buscar mais nomes, mais Vai buscar mais recados nomes. e já volto com a urna. Volto a fazer então o meu apelo. É claro que é chato. Se eu pudesse fazer esse programa sem ter que estender as mãos e dizer para você ajuda, vai a manter esse programa, eu ficaria tão mais feliz, gente. Não é uma coisa assim prazerosa, mas se eu não fizer isso, nós não temos a continuação desse programa. E aí, o que vai acontecer? Muita gente que hoje se sente amparado nas madrugadas, apoiado nas madrugadas, não vai ter essa possibilidade. Então, eu só queria dizer para você muito obrigado por estender as mãos. Quer se tornar um benfeitor hoje? Está quase terminando o nosso ano de 2020, hein? 0 operadora 11 4200 8080. Vamos para a história bíblica? Vai lá, agora, vai. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Interessante, né? No mundo de hoje, assim, a gente falar dessas coisas parece assim, Dalcides, tá tão fora de época e assim por diante, né? Cada um faz o que quer, tal. Mas eu tenho visto também tanta infelicidade nessa forma de não respeito, sabe? Ao corpo do outro, de não respeito ao coração, às emoções, ao sentimento do outro. Eu estou falando isso e isso vale para tudo, minha gente. Para as relações de trabalho, para as relações a dois. Tem tanta gente que está vivendo um relacionamento, mas está se sentindo tão oprimido nesse relacionamento, está se sujeitando a uma subsituação, sabe? Tem gente que está sofrendo tanto a dois, porque este outro se acha dono. E ali então até acontecem as agressões físicas que o Papa Francisco tem falado recentemente. Não pode ficar ao lado um casal, disse o Papa, que a violência faz parte desse lar, sabe? Porque a violência nesse lar, ela pode atingir a vida. E esse risco a gente não pode correr. Eu estou falando isso porque quando a gente pensa assim, o corpo como templo sagrado, como é que alguém pode usar de violência contra o corpo de alguém?
Como é que um marido pode se sentir no direito de humilhar a sua esposa? Como é que até um pai, né, pode se sentir no direito de bater no seu filho? Que coisa mais antiga, né? Ultrapassada. Ah, em outros tempos era assim, Dalcides. Eu sei, filho, mas a gente aprendeu muita coisa. A gente entendeu muita coisa, que o caminho muitas vezes é do diálogo, da compreensão, ao mesmo tempo de mostrar a sua autoridade, mas da forma certa, colocando limites, mas sabendo quais são também os seus limites. Senhor, com toda a confiança, eu me coloco na sua presença, na sua poderosa presença. E eu quero pedir, Senhor, me dá forças para lutar contra todo o pecado. Eu peço que o Senhor me ajude a entender o valor da vida, a importância da vida, a importância do meu corpo e que o meu corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser preservado, cuidado. Eu peço dignidade, Senhor, porque nesse corpo habita também uma alma e que eu tenha sempre dignidade e compreensão da minha importância diante do Senhor e a minha importância nesse nosso mundo. Eu peço, Senhor, me preserva de toda a maldade, me preserva de toda a corrupção, corrupção física, corrupção espiritual, corrupção moral. Que a honestidade eu nunca coloque em xeque, sabe? Mas eu peço, Senhor, que o ser honesto, ser de verdade, seja sempre o meu rumo, a minha meta, o meu caminho. Perdão, Senhor, se ao longo desse caminho eu não soube respeitar nem o meu corpo, eu não soube respeitar a minha dignidade de teu filho. Misericórdia, Senhor. Eu creio, confio, Senhor. Espero. Amém. Sozinho, ferido, voltei. São 18 minutos de um novo dia. Recebi o recadinho do Gilberto. Gilberto, homem bom, viu? É lá de Porto Alegre. Nas coisas que vai dizendo, né? Assim, nas preocupações que tem com as pessoas. Dalcides, reza pelo meu cunhado, o Enio. Para minha sobrinha, Larry. Reza pela Maria Batista. Pela Carol, todos com Covid, todos com sintomas leves e médios, mas todos com Covid. Meu filho Pedro deu negativo, Dalcides. Agradeço a Nossa Senhora pela proteção, para que todos passem bem. Dalcides, lembra que vocês rezaram aqui pela minha cachorrinha, a Buba? Ixi, ela tá ótima. Eu me lembro, claro que me lembro. E lembra também quanto você sofreu? E a gente botou até a foto aqui da sua cachorrinha. Me manda aquele abraço, Dalcides, que só você sabe dar. Gilberto Batista de Porto Alegre. Homem de coração bom, meu Deus. Gilberto, esse abraço é seu, filho, mas assim, com todo o amor do meu coração, que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Amém. Hoje e sempre. Amém. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a pouquinho eu vou trazer a Vilma Tomaso. Ela já esteve aqui no programa, fez um sucesso gigantesco, todo mundo perguntando quando é que ela ia voltar. Ela está chegando, daqui a pouquinho ela vai estar junto com a gente.
Ela é autora, pesquisadora, professora do Museu de Artes Sacras aqui de São Paulo, coordenadora do grupo de pesquisas Artes Sacras no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Tenho, assim, a maior admiração, o maior carinho, Vilma de Tomaso. Vilma, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, ter voltado aqui. Muito obrigado. Uma alegria para mim, Dalcides. Você Eu sabe que agradeço. Foi legal, né? A repercussão, muito né? Muito bom, muito bom. Nossa, todo mundo dizendo como eu aprendi no programa com a Vilma. Realmente, assim, é bacana a gente conversar com quem se dedica, com quem é da área, né, do estudo, da pesquisa. Esse livro que eu quero apresentar hoje, O Cristo Pantocrator. Eu sei que a gente deu uma pinceladinha nele, né? A gente falou alguma coisinha muito rápida da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando conheceram, tiveram o privilégio de conhecer a arte, o trabalho, a vida desse homem que eu dizia assim, esse é um homem de Deus, um homem de Deus. Por que Cláudio Pastro foi tão especial assim? Por ser um artista, mas ao mesmo tempo um artista que marcou a história, fez a diferença no nosso Brasil. Ele foi um visionário, um precursor, vamos dizer assim, porque, Dalcides, o nosso país é jovem, né? Nós temos 500 anos, mas a igreja tem mais de 2000. Então, ela começou há muito tempo e nós fomos civilizados, vamos dizer, pelos europeus, né? Portugueses, espanhóis, enfim. E trouxemos qual cultura? Estou falando da arte sacra, a cultura do barroco, né? Então, nós nos encantamos com essa cultura, porque era, vamos dizer assim, o que estava acontecendo na Europa naquela época. Era o pós-concílio de Trento, tinha acontecido a reforma protestante, a igreja, eles fizeram, nossos irmãos protestantes fizeram a reforma, a igreja tentou muitos anos, né? Vamos dizer, décadas, fazer uma conciliação, não conseguiu, então o Papa convoca o Concílio de Trento. Do Concílio de Trento surge uma arte sacra para aquele momento que era o barroco. Aí nós estamos o quê? 1500? No século XVI. 1500. Justo quando o Brasil estava sendo descoberto. Está acontecendo tudo isso. Lógico que não é assim, né? A história, ela tem o seu tempo. E, bom, durante 400 anos o que vigorou foi o Concílio de Trento. Em 1962, nós tivemos um novo concílio, que foi o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, convocado pelo Santo Papa João 23, que é santo hoje, né? E desse concílio... Diz que era de uma bondade, É o Papa bom, né? Quem tem um pouquinho mais de idade está sabendo que nós estamos conversando aqui, porque ali na década de 60, mais ou menos, a igreja, ela ainda vinha de uma forma, assim, bastante rígida em alguns padrões, com uma dificuldade muito grande de se adaptar à modernidade, aos novos tempos. Um Papa como esse, né, João 23, foi colocado, gente, mas assim, todo mundo sabia assim, tem problema de saúde, ele era muito rechonchudinho, né, muito forte, né? Isso aí não vai durar muito, não. Vai ser assim um Papa tampão para a gente assim, ter um períodozinho ali muito rápido, porque esse não vai durar muito. E foi o Papa que escancarou as janelas, né, as portas, para que se entrasse aquele ar, aquele oxigênio que a igreja estava precisando. Estou falando ali da década de 60, lá, João 23, esse Papa que é conhecido como Papa bondoso, né? O Papa da bondade. Sabe que a igreja, quanto mais eu estudo a igreja, mais eu me encanto com ela. Porque a gente lendo a história da igreja vê que realmente você tem toda a razão, aliás, você entende muito, né? Ele foi um Papa de transição, porque ele não ia ficar vivo muito tempo, não ia viver muito tempo, mas ele fez tudo isso. Agora, a gente precisa entender também que essa reforma que foi feita no Concílio Vaticano II,
de 1962 a 1965, tudo na igreja veio de muito tempo, já havia muitas coisas acontecendo, né? Desde o século XIX, que não foi um século muito feliz para a Santa Igreja, e eu que estudo arte sacra, foi para a arte sacra menos ainda, sabe? Da igreja não... A gente não tem Não é um muitas período coisas, tão feliz. Não é. O que é que mais, assim, te incomoda um pouquinho, assim, quando você faz até essa face de um pouquinho de dor, de sofrimento? É o seguinte, muitas coisas acontecem, né? E aí nós estamos em 1800, mais ou menos. Mas o que tinha acontecido antes? Já lá no Renascimento, um movimento humanista, depois a Reforma Protestante, depois o Iluminismo francês, Revolução Francesa. Foram movimentos da história que, vamos dizer a verdade, né? Eles não eram a favor da igreja, aliás, combateram a igreja. Então, os grandes artistas, eles não queriam trabalhar para a igreja, né? Porque não ficava bem. Então, o que a igreja fazia? Não pegava bem, né? Pegava bem trabalhar para a igreja. Então, a igreja contratava artistas que não eram de primeira linha, vamos dizer assim. Então, houve até um frade que falou, olha, era melhor que o Papa proibisse a arte por 50 anos, porque assim não enfeiava as igrejas. Porque não ficou uma coisa bela, né? E precisamos entender o que é a beleza na igreja. Uau, mas é a primeira vez que eu vejo essa sinceridade, essa franqueza, porque eu olho para algumas coisas assim, principalmente, vê se eu estou certo, 1800, 1850, início ali do século passado, eu olho assim, para algum tipo de arte e eu digo assim, mas será que isso embelezava a igreja? Então, talvez fosse até uma consequência de artistas que não eram tão privilegiados intelectualmente ou com dom para isso. Exato. Ou tivesse até um pouquinho assim de mal-estar em relação à igreja. Pode ser, mas o resultado não foi bom. Não foi bom. Não foi. E com o concílio, o concílio aconteceram muitas coisas, né? Porque houve quem entendeu, mas a maioria também não entendeu. Você sabe que muitos clérigos deixaram a igreja, sim. Houve muita gente que gostou, muita gente que se revoltou, porque era tudo muito diferente. Aí nós já estamos na década de 70. 60, finalzinho de 60, início de 70, a grande debandada e tal. Aí enfim, nós estávamos falando nós estamos resgatando um pouquinho esse período todo de 1800, por exemplo, que as coisas ali, assim, a arte não estava tão bonita, não. Não. Eles falaram, acho que os artistas não estão, assim, de muito bom grado na Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava indo na direção contrária a todas as grandes mudanças que estavam acontecendo no mundo. E isso fez com que a Igreja Católica ficasse sendo tida como um empecilho, uma pedra de tropeço. Quando é que essa igreja vai abrir os olhos e perceber que o mundo mudou? Exatamente. Isso veio até a década de 60. É como se a igreja fosse contra a modernidade, né? Mas a igreja não é contra nem a favor, nada. Ela tem Deus no centro. Então, é o que Deus nos fala que vale para ela. Porque moda passa. Né? Mas voltando à pergunta, isso que eu queria retomar, do Cláudio Pastro, sim. Nos anos 80, era um jovem, o Cláudio Pastro nasceu em 1948, ele lendo os documentos do concílio, ele entendeu o que dizia o concílio para a arte, porque todos os documentos conciliares, não é que eles falam assim, olha, agora vai fazer o Cristo assim, a asa do anjo da guarda tem que ser assim, não desce nesses detalhes, que não é a competência. É uma coisa muito geral. Sínodo ou de um concílio. Muito geral e que merece uma reflexão, uma interpretação, e depois vão surgindo cartas papais, né, documentos que falam sobre isso. O Cláudio entendeu. Porque tem duas coisas no Concílio Vaticano II que são muito bonitas. Uma coisa que foi falada assim,
vamos dizer, duas bases importantes, né? O ad fontes. Que palavra é essa, ad fontes? Olha, vamos voltar para a fonte, para os primeiros cristãos. O que eles fizeram numa época de Império Romano, numa época de perseguição, numa época... E como é que eles conseguiam encantar tanto as pessoas, né? Porque foi um concílio de cunho pastoral também, missionário, né? Como que hoje as pessoas, estou falando... E como é que eles conseguiam encantar as pessoas lá no início? As pessoas se encantavam com a igreja, elas iam para a igreja. Então, vamos olhar o que eles faziam, o que nós estamos fazendo tão diferente. Tá. Isso é uma coisa, mas a igreja, ela não é saudosista, porque o Espírito Santo está sempre agindo dentro da igreja, ela está sempre se renovando. Então, vamos ver o ad fontes, e eu agora vi uma palavra italiana que eu gosto muito, me piace molto, aggiornamento. O que é esse aggiornamento? Esse aggiornamento é assim, vamos olhar o ad fontes e vamos fazer uma atualização. Vamos ver como é que a gente pode fazer, o que esses cristãos faziam, agora dentro do nosso contexto, naquela época, século XX. Ou seja, vamos às fontes, sim, porque é ali que está a raiz de tudo, só que a gente vai fazer uma atualização para os nossos tempos, porque os tempos exigem isso, inclusive nós, seres humanos, vamos tendo outras compreensões, então parto de uma fonte e faço esse tal de adornamento, ou seja, a atualização desse modelo de fé. Exatamente, porque, sabe, Dalcides, por causa disso, eu fui estudar as fontes. Eu gosto muito de história, né? Então, fui estudar as fontes. Você sabe que eu me encantei tanto como foi belo, bonito, santo o cristianismo do primeiro milênio. E ele talvez não seja tão conhecido ainda por nós, né? No meio de toda aquela perseguição, de tanta morte, ser cristão não era motivo de status, era motivo de ser para ser perseguido. Então, para muitos era motivo de medo, tanto assim que se tinham as catacumbas, porque se tinha que assim estar escondido para cantar, para rezar, para louvar a Deus. Então, nós estamos falando de um primeiro século muito tumultuado. Primeiro milênio, né, vamos dizer assim. Porque, e como é que eles faziam? Uma coisa interessante, porque hoje a gente fala, precisa evangelizar, vamos estudar, também, lógico, com certeza. Mas eles não sabiam muito como é que eles explicavam aquela coisa louca, porque é um Deus que se fez homem, né? 3. Sim, Deus uno e trino, mas eles nem sabiam muito bem essa história ainda, a Santíssima Trindade, não entendiam muito ainda. E como é que... e outra coisa, ele foi crucificado e ressuscitou. Quer dizer, e nós estamos, veja bem, naquela época, era uma época racionalista, como é a nossa época hoje, porque é a época da filosofia, né, da alta filosofia. A cultura greco-romana, ela era racionalista. A influência de todos os filósofos. Lógico, muito bela, que a igreja também incorporou. Sem dúvida. Isso, né? Mas explique racionalmente isso. Como que nós fazemos? Então, é como se os cristãos, agora eu estou falando de uma forma assim, divertida para não ficar uma coisa chata, né? Aula, né? Aqui, isso é uma conversa nossa. Olha, sabe de uma coisa? Não vamos explicar nada. Vamos fazer o que Jesus mandou. Por que eles chamavam cristãos? Porque eles eram novos, eles queriam ser iguais a Cristo. Tanto assim que você falando assim, o que é que chamava a atenção? Vou para os Atos dos Apóstolos, eu encontro, vejam como eles se amam. O grande segredo era assim, observar aquele grupo e falar assim, aquele grupo lá é especial, veja como eles se amam. Olha o carinho que eles têm, olha o amor que eles vivem, olha a fraternidade e a solidariedade. Ninguém pensava que era seu aquilo que tinha, mas era tudo compartilhado e cada um segundo a sua necessidade. Tudo que eu estou falando, gente, está nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, a experiência desses primeiros cristãos é uma experiência a partir do olhar e a experiência a partir da vida. A vida sendo tocada e a partir desse encontro com os cristãos,
o coração daqueles que não eram cristãos passaram a ser tocados também, alguns atraídos e alguns queriam fazer parte desse grupo que era diferente. É verdade. Sabe que, completando, né, o que você falou lindamente agora, por exemplo, um forasteiro estava numa cidade, passando, vamos pôr Roma, uma das cidades, né, a capital do Império Romano, e ele morria. Os romanos tinham o hábito de incinerar os corpos, né? Eles não conheciam aquela pessoa, eles faziam as exéquias, eles tinham um respeito ao corpo. Eles já entendiam que o corpo não é matéria. Como você falou no início do programa, que eu achei lindo, é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, eles tinham esse cuidado, né, com o corpo, porque nós vamos ressuscitar também, né? E a nossa vida aqui já é eterna. Eles entendiam isso, porque se a vida eterna começa lá, se começa, não é eterna. Então, eles entendiam tudo isso. Então, as pessoas falam, mas como que pode, né? Eles nem conhecem essa pessoa e já vão fazer? Eu comecei fazendo a pergunta sobre Cláudio Pastro, tivemos uma aula de 2000 anos de história. Tem um VT aí, não tem, Natanzinho? Coloca pra gente, vai lá. Um artista plástico brasileiro de renome internacional, com uma trajetória na arte sacra tão bela e grandiosa quanto suas obras e criações. É dele a concepção artística da Basílica de Aparecida, com destaque para os vitrais e a cúpula do santuário. Na Catedral da Sé, em São Paulo, construiu o altar com mármore branco maciço. Na sede da Rede Vida de televisão no interior de São Paulo, deixou as pinturas sagradas estampadas nas paredes do Santuário da Vida. Contornos feitos com tintas e pincéis, que expressam com uma riqueza sem igual de detalhes os mistérios bíblicos e as mensagens de Cristo, fizeram dele a principal referência na arte sacra no Brasil. Em entrevista ao Tribuna Independente em maio de 2013, Cláudio Pastro falou sobre a missão do seu trabalho. A arte sacra é algo sério, não é apenas uma questão de decorar. Foi eu que fiz. É mesmo? Essa entrevista acho que fui eu que fiz aí. Ô, Natanzinho, podia ter pego um trechinho do programa. Eita! Ó, uma das frases de Cláudio Pastro. A arte é a linguagem fundamental de todas as religiões, pois a arte é a linguagem universal dos homens. E é verdade isso, né? A arte realmente está numa integração perfeita com todas as religiões. A arte nasceu nas religiões. Se você pegar lá no Neolítico, eles já tinham aquela, eu não sei se você conhece, aquela escultura daquela deusa, que é uma mulher bem, assim, encorpada, né? Que é a fertilidade, quer dizer, não que as mulheres fossem assim, mas aquilo demonstrava já algo importante para eles, quer dizer, transcende, vem a hereditariedade, a continuação da humanidade vem por aquilo, quer dizer, é como se fosse o divino. O Cláudio tinha uma frase muito engraçada, ele fala assim, ô Vilma, quando um cacique se enfeita, a comunidade, os índios se enfeitam e dançam, eles não estão ali para se exibir. Aquilo é um rito religioso, né? Eles vão participar de um rito. Então, isso é muito importante. Então, você vê que... Vilma, se a gente não entender toda essa parte do rito, fica difícil entender a religião. Por exemplo, estava vendo ali, né, o altar. Um altar foi pensado não simplesmente como uma mesa, porque senão a gente pega qualquer mesa aí e transforma. Não, o altar, ele é consagrado, ele é sinal. Quando Jesus pega o pão, pega o vinho, façam isso. Ora, Jesus podia não ter partido de símbolo nenhum. Ele podia ter dito só, se encontrem e conversem sobre. Não, existe um ritual. Existe um jeito de se fazer, existe uma mesa e estar ao redor dessa mesa.
Existe um desejo de se saciar a fome e o que significa isso na nossa espiritualidade. Quer dizer, é tão bonito a gente conhecer as vestes, a gente está agora numa época de Natal, as vestes, por exemplo, de Natal, o roxo na expectativa, ou então quando a gente vê o rosa, né? E de repente esse rosa já simboliza uma alegria que está chegando, as cores dentro desse conceito religioso. Presépio, eu olho para o presépio, por exemplo, e eu vejo assim, o quanto o simbolismo diz ali, né? O lugarzinho lá da manjedoura, a simplicidade do ambiente. Existe toda uma comunicação sendo feita a partir de símbolos, e símbolos muito, muito concretos, né? Que os símbolos são sempre muito visíveis. Olha, você falou símbolo, uma coisa que na arte sacra, ela é simbólica, ela não pode ser fotográfica, não é aquela arte que você faz o santo como se ele tivesse vivo, não é, ela é simbólica, você vê a arte dos ícones, né? E você falou uma coisa de símbolo, agora falou da manjedoura e falou do altar. Sim. Olha, você sabe que tem uma ligação profunda nisso? Não. Vamos lá, manjedoura, vou falar isso porque nós estamos na época de Natal, que eu amo essa época, eu vivo intensamente isso. A manjedoura vem de mangedoia em italiano, que quer dizer o lugar que os animais iam comer. Jesus já se mostra lá na manjedoura, nunca tinha pensado isso. porque ele vai, assim como nossos pais primordiais comeram aquilo que não deveriam, e a sua luz, né, romperam a relação com Deus, ele vem como alimento para nos levar de volta ao Pai. Então, na arte é tudo muito bonito. Quando você vê um menino, muitas vezes na manjedoura, envolto já nos panos, quer dizer, prevendo que ele vai ser morto, muitas vezes com os bracinhos abertos, mostrando que ele vai para a cruz. Quer dizer, se as pessoas souberem isso, olha que rico, falar para uma criança, para o filho, para o neto, né? Mostrar, olha, ele está aqui, e exatamente, olha, uma imagem simples dessa. Simples, ele está... nas mãos, inclusive, de uma criança e desde pequenininho, né? Olha, os bracinhos abertos, ele já está na cruz. Mostra Exato. que ele vai, já mostra a morte de cruz. Quer dizer, arte, como o Cláudio Pastro diz, é coisa séria. É isso. O altar é de pedra, porque era na pedra que se fazia o sacrifício. Jesus se deu em sacrifício por nós. É o preço que ele pagou, porque nós fomos rendidos pelo pecado original, né? E pela morte. Então, com ele, eu conto para as minhas netinhas, né? Porque elas veem Jesus crucificado, tem cruz na minha casa, eu falo assim, vovó, por que puseram ele na cruz? Eu falei, porque na linguagem delas, tem 4 anos e 5, né? Eu falo, porque ele enganou todo mundo. Na verdade, ele ressuscitou, ele enganou a morte. E enganou mesmo. E é verdade, Na linguagem das crianças, eu falo, olha, ele enganou a morte. Pensaram que ele tinha morrido, mas ele não. E antes, ainda falo mais, e antes dele ficar com o pai dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá buscar Adão e Eva e todo mundo que estava lá, libertou todo mundo. Vovó, falei, E elas ficam encantadas com a história. Então, aquilo que era um medo, aquele Cristo morto, crucificado, que existiu, lógico, ele teve que morrer por nós e sofreu muito, mas ressuscitou. Sabe que a gente vai aprender, dos interesses meus em ter um programa na madrugada é levar espiritualidade, momentos de oração, aquele momento de reflexão para cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos. Mas uma das coisas, sabe assim, que sempre me atrai é uma preocupação que eu tenho com a sua formação. Sabe, de te ajudar em cada madrugada, que você aprenda alguma coisa, como eu estou aprendendo aqui. E a gente vai aprendendo junto. E é nesse processo de aprendizagem que a gente vai amadurecendo. É nesse processo de aprendizagem que a gente vai crescendo.
quando a gente fala, por exemplo, de um Cláudio Pastro, mais do que o personagem em si, que agora já vive lá nos céus, o que é importante, assim, essa obra linda, esse conceito, esse entendimento da arte nos nossos tempos. Então é um privilégio quem teve a oportunidade, como nós tivemos aqui, de entrevistar, de receber, de conviver com o Cláudio, para dizer assim, não é uma exaltação à pessoa, mas é uma exaltação à obra desse alguém que nos ajudou. Sem contar que era um ser humano maravilhoso, lindíssimo, de coração lindo, né? Ser humano lindo. Conhecido pelos seus inúmeros pantocrators. O que é isso? Que nome, né? Que nome? O que é pantocrator? Então, aí a gente tem que voltar de novo lá para a igreja do primeiro milênio. Temos que voltar para entender o Cláudio, que, aliás, Dalcides, ele foi muito criticado. Porque, como eu falei para você, com o movimento humanista, vamos falar de forma simples, tiramos Deus do nosso centro e colocamos o homem. Quer dizer, o homem se basta. Sim. O homem se basta. Mas não é assim. Como é que eram as igrejas do primeiro milênio? As igrejas do primeiro milênio, elas tinham na ábside, bem grande, o rosto, aqui essa parte do Cristo, né? Bem grande, como se ele estivesse recebendo aquele fiel que adentrava, né? E ele tinha a mão, numa mão as escrituras, que ele veio para cumprir o que estava nas escrituras, e a outra mão ele abençoava. O que é isso? Era a acolhida, era a acolhida. Inclusive a gente vê as gravuras, pinturas e tal. O que é isso? As duas Unidas, naturezas, certo? Ele Deus e homem, Ok. e é trino, porque o Pantocrator, essa imagem do Cristo Pantocrator, não é só o Cristo. Ali está Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque como não se podia falar, não se podia ter imagem de Deus no Antigo Testamento, Deus fala o tempo todo, não façam imagem. Sabe por que ele não queria? Sabe por que Deus não queria que os homens fizessem Nem imagem? imagino e tenho essa dúvida. Aquela Sim. imagem anterior. Qual, a anterior? Não, a anterior. É a abside da... Essa aí? Não, Não. anterior. Não. Anterior é que tem um mosaico, não. Mosaico, tem um mosaico. Ó, vamos ver, vai passar ainda, vamos ver aí. Bom, Peraí, não, daqui a pouco. Mas a gente vai falando, na hora que passar eu vou prestar Aí? atenção. Essa não? É a Aparecida, não. Não. É uma antiga. Tá. Eu estava falando do... A gente está vendo que Deus, assim, a importância das imagens. Por que é que Deus não gosta das imagens, assim? Por que Deus proíbe, não façam No imagens? Antigo Testamento, sim, antes da vinda do Filho. Por quê? Porque Deus, queria plasmar o Filho dele e fez isso no ventre de Nossa Senhora. Ele não permitiu mesmo, porque a hora que o anjo anunciou a Maria, realmente acontece. Nós podemos, a partir da encarnação, do nascimento de Jesus, a gente pode mostrar o Cristo, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Ele é o Filho, mas no Pantocrator, é isso que eu queria falar, são as três pessoas da Trindade. É essa, não? Não. Não é? Não é essa também, Natanzinho? É uma que é só o rosto de Cristo. Ah, só essa parte superior? Parte superior. Ah, tá. Vou ver se eu tenho aqui. Aqui, essa aí não? Não. Não. Não, essa. Próxima, vamos ver. Vamos ver se a gente chega lá. Não é? Qual outra? Não. 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 Esse é do Cláudio. Esse é do Cláudio, certo. Não também. Não, esse é românico. Essa aí. Essa. Então, pera um pouquinho, isso. Essa. Natanzinho, isso. Segura essa aí que nós vamos ter agora uma explicação. Por que te chamou a atenção esta imagem? Eu estive em muitas igrejas na Europa em que tem essa imagem, porque são igrejas do primeiro milênio. O fiel adentrava a igreja. Na nave, o que significa aquela entrada? É a vida dele.
Ele sabe que ele vai passar por muitas coisas ruins e boas, mas que no final, ali no presbitério, no santuário, onde fica o altar, é ele que está esperando, é ele que está ali. Então isso dava um consolo muito grande. Então não é poder, não tem uma conotação de poder. O Cristo Pantocrator, Deus Uno e Trino, é aquele Cristo que acolhe o fiel que está adentrando, que vai buscá-lo. Essa acolhida, a gente pode notar que essa mão abençoa, né? É o Cristo misericordioso. Isso é muito lindo mesmo. Me veio à mente uma música, Olhar Somente a Ti, Senhor. Enquanto o Natanzinho vai passando algumas imagens, né? Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. É isso que passou. Olhar para a imagem de Jesus cercado ali dos seus discípulos, a imagem de Nossa Senhora trazendo no ventre o menino Deus, olhar para uma manjedoura e ter a certeza de que ali tem uma história que foi contada um dia e que foi repetida ao longo de séculos. Deus não desanimou da humanidade. Deus continua acreditando que vale a pena olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás.